Gostei desta imagem, desta pintura. Está aqui um passarinho. Bonito. Me fez recordar aquela passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, sobretudo o versículo 26, em que Jesus diz o seguinte: olhai para os pássaros dos céus, que não trabalham, não ajuntam em celeiros, não semeiam, mas o meu Pai do céu lhes dá de comer. Cuida deles, cuida desses passarinhos. E se Deus sabe cuidar desses passarinhos, sabe cuidar dos lírios do campo, vós não valeis mais do que eles? É isso que me leva hoje a falar consigo sobre a questão do reino de Deus. Esse reino que nós somos chamados a construir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa semanal, As 3 Lições da Semana. Um programa que acontece todas as quartas-feiras aqui no canal Laissone para si. Como você sabe, é nosso compromisso em cada quarta-feira trazer umas 3 lições para si. E hoje nós queremos falar do reino dos céus, do reino de Deus. Por isso, essa imagem, essa pintura desse passarinho me inspirou para tal. Mas por que quero falar do reino de Deus? É por causa do domingo passado. Nós, os católicos, celebramos o 34º domingo do tempo comum. Neste domingo, nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Portanto, nós contemplamos Cristo Rei. E, como sabemos, nós, quando fomos batizados e fomos ungidos pelo Santo Crisma, recebemos essa missão de sermos sacerdotes, profetas e reis. Com o sacerdócio, nós participamos do sacerdócio comum dos fiéis, na santificação das realidades temporais. Com as profecias, com o ser profeta, nós nos tornamos profetas na medida em que somos chamados a viver a palavra neste mundo, renunciando tudo o que é contra a palavra, denunciando tudo o que acontece na sociedade e que é contra a palavra e anunciando tudo aquilo que instaura no mundo o reino de Deus de acordo com a palavra. Com a realeza, nós somos chamados a construir o reino dos céus. É nesta linha que eu quero falar consigo. As leituras do domingo passado, sobretudo o Evangelho tirado de São João, nós temos aquele cenário do julgamento de Jesus diante de Pilatos. E Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus lhe pergunta: falas isso de ti mesmo ou alguém te falou de mim? Até Pilatos se zanga, né? Pergunta: tu pensas que eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? E Jesus responde algo muito interessante: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo o meu reino, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Eu gostaria de refletir consigo as 3 lições dessa semana a partir dessa ideia de reino de Deus instaurado por Jesus, que é diferente do reino deste mundo. Jesus diz que o meu reino não é deste mundo. Então é de que mundo?
quer dizer que há um tipo de reino que é deste mundo, mas que não é aquele de Jesus. E Jesus vai dizer: se eu nasci e vim ao mundo, foi para dar testemunho à verdade. Por isso, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí ele mostra já uma das características deste reino que é dele. Ser um reino de verdade. Ser um reino composto por pessoas que primam pela verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E, se é que você se recorda, o prefácio da solenidade de Cristo Rei traz algumas características também desse reino. É um reino eterno e universal. É um reino de paz, de amor. É um reino de justiça. É um reino de vida. A ideia é que o mundo traz valores que são contra esse reino. O mundo é composto por estruturas de pecado, estruturas que fazem desandar a construção do reino de Deus. Por isso Jesus é claro em dizer: o meu reino não é deste mundo. Nós, quando rezamos o Pai Nosso, o segundo pedido do Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino. Quer dizer, é um suspiro, e é um olhar para os céus, e é um sentir que o mundo em que nós vivemos não é de acordo com a perspectiva de Deus. O que nós queremos é que esse mundo tenha categorias do reino dos céus, tenha características de Deus, e nós suspiramos nesse pedido: venha a nós o vosso reino. Mas também este reino é um reino de sacerdotes. O que quer dizer isto? Que é um reino composto por aqueles que são chamados a santificar o mundo. Nós, pelo batismo, tornamos-nos uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal, uma nação santa. Quer dizer, um conjunto de pessoas chamados a santificar as realidades temporais. O que significa santificar as realidades temporais? Significa fazer com que as coisas do mundo ganhem o Espírito de Deus. Então, veja que essa distinção do reino do mundo e do reino dos céus, e essa convicção que nós temos de que o reino dos céus é o tipo de vida, é o estilo de vida em que o nosso mundo deve se transformar, é isso que me leva a trazer aqui como 3 lições, que eu chamo de 3 lições do reino dos céus. Qual é a primeira lição do reino dos céus? A primeira lição diz o seguinte: o reino de Deus tem como rei Jesus e o seu evangelho. O reino de Deus tem como rei Jesus e o seu evangelho. O que é que nós queremos dizer com isso? Uma coisa tão simples assim, ou talvez até não muito significativa para si, quando nós dissemos que o reino de Deus é um reino cujo rei é Jesus e o seu evangelho. Diferentemente dos reinos deste mundo, que reinam fora do ser humano, fora da pessoa, que reinam nas leis, reinam no mercado, reinam na economia, na organização social, na obrigação das pessoas para seguirem uma certa ordem. Jesus reina dentro da pessoa. Jesus reina na constituição antropológica da pessoa. Jesus reina na essência do ser humano, naquilo em que nós nos tornamos, na nossa natureza. Isto significa dizer também que Jesus reina lá onde deve existir a transformação de toda a realidade antropológica em função da lógica do Evangelho. Veja como é isso. É lá onde Jesus quer reinar, nos meus sentimentos, na minha vontade, na minha interioridade.
lá onde eu me encontro a sós, comigo mesmo, na minha consciência, é lá. Quer dizer, toda a realidade antropológica deve transformar-se de acordo com os critérios do Evangelho. Então, a minha interioridade deve estar cheia de valores próprios do Evangelho, de princípios próprios do Evangelho. Todos os meus desejos pessoais, todos os meus sentimentos, tudo isso é transformado de acordo com a lógica do Evangelho. É lá onde Jesus quer reinar. Quando Jesus diz, sim, eu sou o rei, é como dizes, sou o rei, ele quer reinar lá. Por isso, Jesus quando diz, se eu nasci e vim a esse mundo, foi para dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos pergunta, o que é a verdade? E Jesus apenas calou. Por quê? Porque a verdade é Ele mesmo. E porque Ele quer reinar não como Pilatos, fora, que reina fora. Ele quer reinar dentro. Portanto, a pessoa adquire uma personalidade, uma estrutura interior própria do Evangelho. Realiza-se na pessoa o mistério da encarnação, porque é o Evangelho que ganha forma dentro da pessoa. Quer dizer, é a história própria da pessoa que é iluminada pelo Evangelho. A estrutura interior, o passado, o presente e o futuro da pessoa passam a ganhar essa estrutura própria de Boa Nova, de Evangelho de Jesus. Daí que possamos também dizer, não é, que aquele na vida do qual Jesus reina vive uma vida com sabor a Evangelho. Expressão própria, não é, de Francisco, que o Papa Francisco traz na Fratellitude, para poder mostrar o espírito da própria Fratellitude. Uma forma de vida com sabor a Evangelho. Isto é, a sua vida torna-se o próprio Evangelho, torna-se Boa Nova. Esta é a primeira lição da semana. O reino de Deus é aquele reino em que Jesus reina, Ele e o Evangelho. Segunda lição da semana. No reino de Deus, cada um de nós é protagonista da sua história, é protagonista da história da sociedade e é protagonista da história do universo, da história de toda a criação. Veja, estamos a dizer que cada um de nós é protagonista da sua própria história, da história da sociedade e da história de toda a criação. E este protagonismo traduz-se no compromisso social com a verdade, com a justiça, com a solidariedade, com todos os outros valores, com a responsabilidade social e com todos os outros valores que constroem uma vida, quer a nível pessoal, quer a nível social. Estamos a dizer, não podemos esquecer, a questão da caridade, porque a caridade é como que aquele valor social que apimenta, que dá sabor a todos os outros valores de caráter social. Portanto, a experiência do reino é uma experiência pessoal, é uma experiência comunitária, é uma experiência cósmica e também é uma experiência divina. O que quer dizer isso? Com essas 4 experiências que caracterizam o reino. Quer dizer, quando nós dizemos que a experiência do reino é uma experiência pessoal, porque eu me envolvo conscientemente, discernindo as minhas ações e decidindo sobre elas. Quer dizer, as ações do reino, tudo o que acontece no reino, o meu compromisso, o meu envolvimento no reino, faz com que eu seja o protagonista consciente das ações que eu realizo. E eu decido sobre elas. E eu vou discernindo cada uma dessas ações. E sou responsável por elas.
quer dizer que as ações do reino me responsabilizam, me comprometem individualmente. O que quer dizer quando dizemos que a experiência do reino é uma experiência comunitária? É comunitária, recorde-se do segundo pedido do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Isso quer dizer o quê? É que a experiência do reino é uma experiência do Pai Nosso. Isto é uma experiência de filhos do mesmo Pai. Mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não tenha Deus como a estrutura da sua própria vida, pelo menos há de acreditar que a experiência do reino é uma experiência que nos coloca na experiência de um mesmo destino comum, o destino universal que é o mesmo para todos os humanos. Nesta linha, vale dizer que a experiência do reino é uma experiência comunitária, porque temos que caminhar em conjunto. Daí o valor da solidariedade. Assim como na origem nós começamos em solidariedade, é preciso que nós vivamos em solidariedade e projetemos sempre um futuro solidário, em que todos nós caminhamos em conjunto. Nós, na estrutura da fé, temos o mesmo destino, porque somos filhos do mesmo Pai. Mas também a experiência do reino é uma experiência cósmica. O que quer dizer isso? Nós somos o universo na sua dimensão consciente. Nós somos o próprio universo enquanto age. Quando o ser humano age, quando o ser humano pensa, quando o ser humano brinca, é o próprio universo que age, que pensa, que brinca. Recorde-se, né, quando nós dissemos que o ser humano é um microcosmo. A ideia de microcosmo nos traz isso. Em mim, na minha historicidade, se realiza a história do universo. E também estamos a dizer que a história do universo todo e a história pessoal minha são a mesma história. Portanto, as ações do reino, a experiência do reino dos céus é uma experiência cósmica, porque em mim, que faço a experiência consciente do reino, o universo age de forma consciente. E vale a pena referir que esta ação realizada por mim no contexto do reino dos céus é uma ação transformadora consciente. Isto é aquela ação que, indo na continuidade com as outras ações dos outros, no mesmo espírito, constrói o mundo. Mas também, no fim, nós dissemos que a experiência do reino é uma experiência divina, é uma experiência de Deus. Por que isso? Porque nela nós colaboramos com Deus na obra da criação. Falamos da criação continuada, né? Ou falamos da criação contínua. É isso. É que as ações que eu realizo, próprias do reino dos céus, são ações que me colocam em colaboração com Deus na continuidade da obra da criação. Porque Deus entregou nas nossas mãos a criação. A criação está nas nossas mãos e nós somos corresponsáveis com Deus. Portanto, o reino me compromete a construir-me diariamente, me compromete a inventar-me e a reinventar-me em cada minuto. O reino me compromete a descobrir e a inventar caminhos, a inventar saídas, discernindo cada passo. O reino exige-me a sentir que cada passo que eu dou, cada coisa que eu faço, cada caminho que eu abro, está a dar certo e me coloca no caminho certo. Me leva a ver, a avaliar se está a me colocar adiante em direção da minha humanidade mais excelente e da humanização do mundo cada vez mais excelente. Portanto, veja que as ações do reino fazem com que eu seja de facto alguém que constrói o mundo construindo-me, que constrói a sociedade construindo-me. Mas também,
o reino me coloca na dimensão do compromisso social, como já referimos. Me coloca no grupo dos poucos. Essa ideia do grupo dos poucos. Por quê? Porque os comprometidos com o reino são sempre poucos. Mas por que assim? Porque o reino exige profundidade, exige inteligibilidade e exige clareza das ideias, clareza das situações, clareza das coisas. E isso não é de muitos, é de poucos. São poucos que se dão o tempo de refletir, de discernir em torno das suas próprias ações, em torno do caminho que eles próprios estão a levar e em torno dos impactos, das consequências das suas ações, com o desejo de que sejam sempre positivos e sempre contribuindo para o crescimento. São poucos que agem assim. Agindo assim, eu invento e eu reinvento as minhas ações, porque quero sentir que as minhas ações estão a contribuir para o crescimento da sociedade. Eu invento e reinvento as formas de intervenção e de emancipação social, em comunhão sempre com os outros que quase sempre são poucos. Eu invento e reinvento a emancipação social. Esta é a segunda lição da semana. No reino de Deus, eu sou o protagonista da minha história, da história da minha sociedade e da história de toda a criação. Antes de ir para a terceira lição da semana, quero lhe convidar a se inscrever já neste canal, se que ainda não se inscreveu. Se você quer também fazer o compromisso de viver de uma forma despreendida, como é este pássaro ou esse passarinho que vive e o pai cuida dele. Essa experiência de compreender, né, que no reino eu não preciso de me preocupar com o que hei de comer, com o que hei de beber, com o que hei de vestir. Eu apenas preciso de me preocupar com o facto de sentir: estou a contribuir na construção desta sociedade ou não? Estou a colaborar com Deus na obra da criação ou não? Estou a vender sonhos de uma sociedade coesa? Ou estou a destruir sonhos de uma geração futura boa? Estou na perspectiva do reino ou estou na perspectiva do contra-reino? É importante essa ideia, eu acho. Se é que ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, não é? O canal da Sônia, o nosso canal. Coloque também seu like, se é que gostou ou está a gostar dessas duas lições, porque ainda não dissemos a terceira lição. Deixe os seus comentários. Eu quero sentir, quero saber o que é que você pensa. Você vive o despreendimento como esse passarinho ou vive preocupado com o que há de comer e com o que há de beber? Terceira lição da semana. O reino de Deus me é sempre dado em semente. O reino de Deus me é dado sempre em semente. O que quero dizer com isso? Quero dizer que Ele, o reino, já está presente no meio de nós, mas ainda não está presente de forma plena. Ainda não está em plenitude. Ele já está aqui. Por isso Jesus dizia que não penseis que o reino é uma questão de bebida, comida, é uma questão... Se é pelo dedo de Deus no Evangelho de Lucas que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já está no meio de vós. Só que esse reino está no meio de nós em semente. Ele precisa de germinar, ele precisa de crescer. É o mistério do já, ainda não, na teologia. Quando dizemos já, ainda não, já está presente, mas ainda não está completo. Já está atuante na história. Nós já sentimos as sementes, já sentimos a presença dele, já sentimos as suas emergências. Mas ele precisa de crescer, precisa de atingir a sua plenitude. Por me ser dado em semente, eu é que farei crescer este reino, ganhando forma da minha história
já que eu é que faço crescer esse reino ganha em mim a minha cara, a minha história, a minha vida. Por isso, há uma experiência diversificada do reino. Os talentos são diferentes e são dados em profundidades diferentes, em graus diferentes. Os sujeitos que atuam são diferentes. Sou eu, é você, são os outros. Cada um e cada uma. Os sujeitos são diferentes e têm compreensões também diferentes. Têm histórias também diferentes. As metodologias de atuação são diferentes. As ferramentas de trabalho que nós usamos na construção desse reino são diferentes. Os critérios, os princípios, até os valores do reino e até os níveis de compreensão própria desse reino são diferentes e variam de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade. É assim. Por isso, é característica própria do já, ainda não, essa diversidade. Até essas diferenças, essas contraditoriedades, né? São característica própria deste reino do já, ainda não. Agora, o que acontece? Tais contrariedades, tais diferenças e tais contradições, quando movidas pela ação do Espírito Santo, que é o protagonista primeiro das ações do reino, então nós fazemos aquela experiência de diversidade na unidade e não a experiência de caos. Vê essa diferença? Quando todas essas diversidades, todas essas contrariedades no reino são movidas pela ação do Espírito Santo, então nós fazemos a experiência de unidade na diversidade e não a experiência de caos. Nós fazemos a experiência de Pentecostes e não a experiência de Babel. Veja bem, é interessante essa terceira lição. No reino, o reino de Deus me é sempre dado em semente. Recapitulando, quais são as 3 lições da semana? A primeira lição da semana nos diz que no reino de Deus, o rei é Jesus e o seu evangelho. Portanto, ele reina em mim, na estrutura interior, na estrutura antropológica, no meu interior, na minha carne e no meu sangue. É lá onde ele reina. Segunda lição da semana. No reino de Deus, eu sou o protagonista da minha história, da história da sociedade, da humanidade e da história de toda a criação. E terceira lição da semana. O reino de Deus me é dado em semente. Quer dizer, ele já existe. Precisa da minha ação para frutificar, para crescer, para tornar-se em plenitude. Mais uma vez eu lhe convido a inscrever-se nesse canal. E se já se inscreveu, eu agradeço. Coloque o seu like se é que gostou dessas 3 lições. Ative o sininho para que sempre possa receber notificações cada vez que nós pusermos aqui um novo vídeo, para não perder nenhum dos nossos vídeos, sobretudo essas 3 lições da semana. Por isso também desde já lhe convido a rever as outras lições de cada semana para que possamos crescer juntos. Como você sabe, eu aguardo sempre os seus comentários. Não se esqueça, partilhe esse vídeo com amigos, amigas, familiares e todos aqueles que querem ser protagonistas na construção de uma sociedade melhor, que, na perspectiva da fé, nós chamamos de Reino de Deus no meio de nós. Muito obrigado por ter estado a escutar, por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Viva como esse passarinho, desprendido, que só quer sentir a vida pulsar. Não se preocupe, não viva de muitas preocupações. Experimente o desprendimento.
Esta é uma das condições base para fazer de si o protagonista do reino de Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.